Olá meninas, sejam então muito bem-vindas a mais um episódio do Body Mind Fit Podcast. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E nós somos especialistas na perda de peso para mulheres. Hoje o tema acaba por ser uma pergunta que nos fazem muito, que é: Filipe, mas eu treino, eu como bem, mas mesmo assim eu não vejo resultados. Portanto, e vamos identificar aqui o que é que pode estar a acontecer de errado, os erros mais comuns que acontecem nesta fase, onde tu sentes que treinas, comes bem e mesmo assim não vês os resultados. Portanto, fica por aí e vemo-nos no final do episódio. Então, aquilo que nós vemos é que muitas mulheres cometem os mesmos erros e que depois leva a esta frustração de não saberem o porquê que não estão a ter resultados. Existem aqui vários fatores, desde a parte da alimentação, do treino, mesmo também a nível de mindset, tanto a nível psicológico e hormonal, não é? Se calhar vamos começar aqui por dizer aqui alguns erros e também o porquê desses erros, e isso cá, aqui uma breve explicação e solução. Começando aqui com a parte da alimentação, qual é que dirias aqui que é? Ou assim o maior. Então, eu acho que está muito relacionado com o facto das pessoas acharem que se calhar estão a comer uma certa quantidade de comida e depois podem estar a comer ou menos do que realmente estão a comer ou até mais, não é? E aqui eu acho que tem muito a ver com as porções e também o tipo de alimentos, porque às vezes vem muito aquela ideia de ok, se eu estou a comer saudável, do género, se estou a comer abacate, frutos secos, sabes? Exato. Incluir esses A alimentos. granolazinho, ou mel. É, que obrigatoriamente eu vou ter que ter essa perda de peso, porque eu estou Exato. a comer saudável. E a verdade é que, sim, a qualidade importa muito e devemos optar por alimentos que são bem nutritivos, mas no fundo aquilo que nos faz perder ou ganhar peso é o déficit calórico. Exato. Ou seja, para perdermos precisamos desse déficit, ou seja, ingerir menos calorias do que as que gastamos, ou gastarmos mais do que aquelas Exato. que ingerimos. Eu acho que até podemos dizer que são duas coisas separadas, que não têm nada a ver uma coisa com a outra, mas que no final encontram-se, não é? Completamente. Em termos de longevidade e qualidade de vida, Exatamente. também se encontram. Mas, no entanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Do tipo, Exato. a pessoa dizer que come saudável e perder peso, não está logo relacionado, não é? Se eu comer saudável, eu posso não perder peso. Exato. Pode não Exato. estar relacionado. Exatamente. Ou seja, nós queremos que a pessoa faça um déficit calórico com qualidade, ou seja, com comidas Exato. saudáveis, comidas nutritivas, né? Porque isso vai otimizar a saúde da pessoa. Mas tem que haver o déficit. E o que acontece muitas vezes, que é, nós vemos muito, é que a pessoa realmente não está em déficit. Apesar de estar a incluir esses alimentos que são os considerados bons para ela, no final o déficit não existe. E se o déficit não existe essa perda de peso, independentemente dos alimentos que comes ou não. Portanto, eu diria que aqui esse é o erro principal, é não terem atenção às porções. Não terem atenção, porque importa, quer seja um hambúrguer do McDonald's, quer seja frutos secos. Exatamente, sim, Vai sim. sempre importar, não é? Porque os alimentos têm todos calorias e, portanto, vão sempre influenciar. E então eu diria que aqui as porções e saberem exatamente aquilo que estão a comer ou não, As acaba quantidades, por ser, não é? Portanto, aqui é exatamente. saber aqui as quantidades, não Acaba saber por as ser muito quantidades. importante. Mas essa questão também das porções quer dizer, hoje em dia nós vamos, e as porções hoje em dia são cada vez maiores. Nós vamos a um restaurante, qualquer coisa, e as porções geralmente são gigantes. Aquilo que eu vejo mais é, por exemplo, churrasqueiras, se fores, por exemplo, a um H3 ou assim, por exemplo, a algum restaurante a nível de um centro comercial, as doses mesmo, por exemplo, de arroz ou etc., são gigantes, eles enchem-te mesmo o prato, não é? E isso faz com que nós depois cada vez mais achemos que aquilo é o normal e depois em casa replicamos. Um dos erros também mais comuns também nós vemos nas meninas, que é o facto de elas levarem, por exemplo, fazem a comida no tacho e depois levam o tacho para a mesa. Não é? E o que é que acontece quando elas levam o tacho para a mesa? É que depois não controlam as quantidades, que é, servem-se uma vez, depois comem, depois nem esperam, e como está bom, servem-se novamente. E, portanto, já estão aqui a comer quase o dobro da quantidade sem conseguirem controlar. Sem dúvida, Não é? sem Portanto, isto dúvida. acaba por ser também um dos maiores erros, é levarem o tacho para a mesa. Sem dúvida. E eu ainda acrescentava que é os snacks, porque imagina, normalmente as pessoas contabilizam muito o pequeno almoço, o almoço, o jantar, e tudo o que são pequenos snacks, meio que não conta, sabes? Exato. E meio que não pensam que é aquilo que poderá estar a impedir a perda. Mas a verdade é que um snack aqui, um snack ali, por exemplo, os frutos secos, vamos pensar que é um bom snack e muitas pessoas comem, e apesar de ser uma ótima fonte de gordura, não deixa de ser uma fonte de gordura, que por si só vai Tem ser mais mais calórica calórica, que exatamente. outras, não é? Então, os frutos secos aqui, os frutos secos ali, não sei o quê, do nada
nós não nos apercebemos porque o volume é pequeno e pensamos, poxa, mas eu não comi quase nada, só comi 10 amêndoas. Mas 10 amêndoas aqui, 10 amêndoas ali, não sei o quê, no final do dia se calhar vai ter um excedente calórico grande, não é? E então eu acho que esses snacks também são uma coisa assim que as pessoas fazem de uma forma inconsciente e nem pensam que aquilo poderá ter efeitos. Às vezes até maior que uma refeição, às vezes até tem mais calorias do que uma refeição. Exato, sem se aperceberem, porque é muito fácil, por exemplo, um almoço que tenha 400 calorias, 300 e tal, com frutos secos é muito fácil lá chegar, porque nós comemos facilmente um pacote de amendoins sem notarmos, porque o volume não é muito grande e aquilo ultrapassa muito, a verdade é essa. E muitas vezes estamos distraídos, não é? Completamente. E aí de repente a pessoa olha e tipo, já comi o pacote todo. Exato, porque não estamos atentos ali Exatamente. Estamos a trabalhar, ou estamos a ver televisão, ou qualquer coisa assim, estamos distraídos e não estamos atentos aos nossos níveis de saciedade e depois acabamos por perder. Portanto, é isso. Eu diria que assim o maior erro é isto, é o facto de as porções não serem monitorizadas, não estarem atentas àquilo que realmente estão a comer e acharem que estão a fazer o déficit, mas no fim não estão porque as calorias não batem o déficit calórico. Exatamente. Ok, e por exemplo, a nível de treino, qual é que tu achas que é assim o maior erro? A meu ver, um dos maiores erros acaba por ser as mulheres focarem-se muito no cardio e como forma só para perder o máximo possível. E isso depois faz com que aqui este erro é que não se focam depois na musculação e depois acabam por não ver resultados, não é? Porquê? Porque acabam por, se só se focam no cardio, acabam por desacelerar muito o metabolismo. Porquê? Porque o cardio o que vai fazer é basicamente tudo aquilo que ele não interessa para a corrida, o corpo não vai mandar fora. Portanto, vais perder também massa muscular e isso vai fazer com que o teu metabolismo vá desacelerando ao longo do tempo. Se o teu metabolismo desacelera, portanto significa que as tuas calorias que tu ingeres vão estar menores, não é? E se tu já vais estar a comer menos, portanto vai chegar ali uma parte onde vai igualar. Portanto, isso vai igualar, quer dizer, tu já te colocaste num déficit calórico, mas depois tu só estás a fazer cardio, o que vai acontecer é que vais desacelerar ainda mais o teu metabolismo. Vai chegar a uma altura onde as tuas calorias que tu ingeriste, supostamente estavas em déficit calórico, já estão nas tuas calorias normais. Não é? Portanto, e aquilo que nós devemos fazer é exatamente o contrário. É focar mais no treino de força. Para quê? Para acelerar mais o nosso metabolismo. Porquê? Porque mais massa muscular vai acelerar mais o nosso metabolismo, ok? E isso vai fazer com que nós então conseguimos manter aqui este déficit, porque só mantendo aqui o déficit é que nós vamos conseguir ver resultados. Portanto, este acaba por ser aqui um dos maiores erros, é as pessoas focarem-se demasiado no cardio para perder peso. Neste caso aqui dos resultados, isto é muito comum, é uma que nós vemos que é muito comum isto acontecer, que é as pessoas só se focarem exatamente no cardio e não na musculação. E depois o que acontece é vão sempre desacelerando cada vez mais o metabolismo, ok? Especialmente se fizerem também depois restrições muito grandes e depois volta novamente o ciclo, portanto isto depois vai ser então chamando sempre aqui que o metabolismo está desacelerado por causa também destas situações todas que a pessoa vai fazendo. Pois, e é giro porque tu fizeste isto e é engraçado pensarmos do género, ok, a pessoa tem menos músculo, vai gastar menos calorias em repouso, ou seja, o metabolismo é mais baixinho. Então ela, para continuar a perder peso, ela tem que baixar as calorias, mas se ela continuar a diminuir o metabolismo, e do nada aqui, vamos pôr uma mulher de 30 anos a consumir 800 calorias por dia, não, isso é... Exatamente, sim. Isso não é possível. Não então, a ideia é tentarmos sempre aumentar mais Exatamente, a ideia tem de ser ao contrário, a ideia tem de ser acelerar o metabolismo, é movimentarmos mais, é tornar o nosso corpo numa máquina de queimar calorias e não o contrário, não desacelerá-lo, não comer cada vez menos, não, tem de ser ao contrário, nós temos é que tornar o nosso corpo numa máquina de queimar calorias, não é? Portanto, aumentar aquele fogo interior que nós temos, não é? Para acelerar mais o metabolismo e não o contrário, não é? Portanto, e todas estas dietas malucas, todas estas buscas insanas de exercícios que queimam o máximo de calorias possíveis e etc. Isso o que vai fazer é ao longo prazo, vai desacelerar o nosso metabolismo, não é? Portanto, nós temos que fazer exatamente o contrário, é preocupar-nos em queimar mais nesse aspecto de construir mais massa muscular, não é? E não o contrário. Claro, faz sentido. Ou seja, um treino mais estratégico e mais de acordo com o objetivo da pessoa. Exatamente, e mais pensando a longo prazo, não é? Portanto, pensar em que, ok, eu construindo mais massa muscular, eu daqui a 5, 10 anos, o meu metabolismo vai estar muito mais acelerado, e em vez de estar a pensar a curto prazo de que, ok, olha, fazer aquele HIIT ou aquele cardiozão que queima o máximo de calorias naquele momento, e depois a seguir só vou comer uma alface, então fico ainda mais em déficit calórico,
Certo, mas aquilo depois vai restringir tudo naquele momento, Claro. não é? Só estamos a pensar a curto prazo, não estamos a pensar como é que nós vamos estar daqui a 5, 10 anos. Não é? Exato. Ok, então passamos aqui para o terceiro ponto, que é estes 3 pontos também fundamentais. Stress, sono e hormonas, não é? Portanto, são este trio aqui que as pessoas acabam por cuidar pouco e acabam também, se calhar, por ter menos informação. O que é que tu dirias aqui que acaba por sabotar aqui mais os resultados destes 3, ou como é que eles sabotam mais aqui os resultados? Pronto, então em relação, ou seja, está tudo relacionado, né? O sono, o stress, as hormonas, mas vamos pensar, por exemplo, no sono, que eu acho que é um dos pilares para este processo. Para além da alimentação e do treino, o sono é muito Sim, importante. sim. É onde fazem a recuperação, é onde acontece muita coisa e tem que ser bom, não é? Tem que ser de qualidade. E o que acontece é que quando o sono não é, ou não é na quantidade certa, ou não é na qualidade certa, existe uma grande desregulação a nível hormonal. Por exemplo, falando nas hormonas da fome e da saciedade, a grelina e a leptina, o que é que acontece? Essas hormonas são aquelas que sinalizam de género, olha, estou com fome, ou então sinalizam, olha, já estou cheia, não preciso de mais comida. E o que acontece quando existe privação de sono ou sono de má qualidade é que elas trocam. Então, reduzimos um bocadinho a hormona da saciedade e aumentamos a hormona da fome. O que é que isso leva? Indiretamente a um consumo maior, não é? Porque temos mais fome e mais dificuldade em sentir-nos saciados, e então, por consequência, pode ajudar a um aumento de peso ou uma dificuldade em perder peso, porque vamos comer mais do que o habitual. Okay? E não é só comer mais, porque depois isto também tem a ver com o nosso sistema de recompensa no cérebro. Nós não vamos só comer mais comida no geral, é comer mais comida com mais açúcar, mais sal, mais gordura, que é isso que nós Que ficamos são com mais extremamente desejo. palatáveis, não é? Exatamente. Que nos apetece imenso, não é? Exatamente. É realmente isso que nos vai apetecer mais, não é? Uma alface ou uma cenoura. Exatamente. Era bom, É mas pá, não é. dormi muito mal hoje, está Apetece mesmo mesmo uma alface. mal Sim. fácil, isso não vai acontecer. Não vai. E então acaba por ser, pronto, por indiretamente influenciar o peso por isso, não é? E não só, portanto, a nível também ainda hormonal, um sono mau também leva a um aumento, por exemplo, do cortisol, que é a nossa hormona do stress. E o que acontece é que esse aumento também pode levar a um aumento de apetite, a uma acumulação maior da gordura na nossa zona exatamente, da abdominal. gordura visceral, não é? Sim. Também. Tu até tens uma explicação interessante sobre isso do cortisol, assim, de antigamente. Queres Sim, sim. partilhar? Não, acaba por ser um pouco, pronto, se nós olharmos para... Porque o cortisol acaba por ser a nossa hormona do stress, não é? E o stress indica perigo, não é? Certo. E o que é que acontece? Acontece que nós, antigamente, acaba por ser o nosso mecanismo de sobrevivência, que os nossos órgãos vitais eles estão mais acumulados no nosso centro do nosso corpo, portanto, mais aqui nesta parte. E o que é que acontece? Quando nós dormimos pouco, o nosso cortisol aumenta, o nosso sinal de perigo, de alerta. Portanto, isso vai fazer com que, automaticamente, se o nosso corpo sente que está mais em alerta, está mais em perigo, o que ele vai fazer é ele vai acumular mais gordura à frente desses órgãos para criar uma camada protetora, não é? Portanto, para que o contacto com a parte externa seja maior, tenha uma distância maior. Isso vai fazer então com que nós acumulemos mais gordura nessa zona, mesmo como um mecanismo de sobrevivência, não é? Portanto, o estado de alerta, o estado de que estamos, que o corpo sente que está num nível de stress muito elevado, então ele tem que se proteger, então ele vai acumular mais gordura à volta dos órgãos vitais, portanto aqui nesta zona também. Portanto, daí acaba por ser, depois acaba por ter o efeito também negativo, que é a gordura também que é mais prejudicial para o nosso corpo, portanto que a longo prazo aumenta até 40% o risco de nós termos doenças cardiovasculares, metabólicas, renais, portanto acaba por ser aqui depois este reverso, não é? Portanto, ele tenta proteger, mas a longo prazo já sabemos que vai danificar depois os nossos órgãos, não é? O nosso corpo funciona de uma forma... É engraçado pensar, não é? Que o nosso corpo é capaz de fazer isso Exato. por si só. Exato, é uma máquina incrível. Sem dúvida. Mas pronto, aqui a nível do sono, devemos sem dúvida priorizar as 7 a 9 horas. Sei que, pronto, há muitas meninas desse lado que estão a ouvir e estão a pensar, ok, mas com 2 filhos e tal... Diz lá que se consegues. É isso, eu sei, nós sabemos que não é de todo fácil, mas tentar aqui melhorar, exatamente, dentro das possibilidades, arranjar sempre espaços para tentar dormir mais um pouco, não despriorizar, portanto, não banalizar aqui a importância do sono, ok? Terem sempre a importância de que, ok, eu preciso mesmo deste sono para eu estar melhor, para eu conseguir dar mais aos meus filhos, e portanto é muito importante isso. Mas
podemos só, ok, não conseguimos aumentar a quantidade, mas cá podemos aumentar a qualidade, não é? Portanto, evitar aqui ecrãs e etc. antes de ir dormir. Novamente, puxando à pré-história, nós somos animais de cavernas, não é? Portanto, o que é que nós queremos no nosso zona de onde vamos dormir? Escuro. Mais escuro e também mais frio, ok? Portanto, quando nós estivermos num ambiente mais escuro e mais frio, nós conseguimos dormir melhor. O nosso corpo consegue recuperar melhor e diminuir os níveis de cortisol. Portanto, estas acabam por ter aqui umas dicas mais importantes, não é? Em termos do sítio onde nós dormimos, também uma boa almofada também é sempre importante. Um bom colchão, obviamente. Mas aqui eu acho que a maior parte das pessoas, eu acho que iríamos melhorar mais de 90% do sono, simplesmente Porque só deixar o telemóvel de parte. Sem dúvida, sem dúvida. Ali uma hora antes de dormir, ou não levarem o telemóvel para a cama. Não é? Isso é um erro que também nós vemos, porque são coisas que também nós fazemos também no acompanhamento das meninas, que é... nós vemos os hábitos que elas têm, portanto, não é só toma aqui um plano de treino, toma aqui um plano alimentar e segue. Nós acompanhamos-las mesmo a nível dos hábitos, e uma das coisas que nós damos mais importância é mesmo essa parte do sono. Certo. E então tentamos sempre melhorar aqui a qualidade do sono, e uma das coisas que nós identificamos é isso, é que muitas das meninas, quando chegam até nós, têm este hábito de levar o telemóvel para a cama. E fazer um último scroll antes de irem dormir. Isso é tão prejudicial. Pois é, porque depois estão a dar sinais confusos ao corpo, porque o corpo é feito, né, para, tendo em conta o nosso ritmo circadiano e tudo mais, é feito para se começar a desligar à noite. E, por exemplo, nós começamos a produzir melatonina, que é aquilo que nos permite, que diz ao nosso corpo de género, olha, está na hora de desligar um bocadinho e descansares. O que é que acontece quando nós estamos constantemente com esse estímulo? Nós não produzimos a quantidade certa, não é? No momento em que é suposto produzir, nós estamos a ter esse estímulo e o corpo fica, ok, calma, afinal não é para ir já dormir. Exato, ainda tenho que manter ativo. Mas depois estamos ali ao telefone e do nada desligamos, e é suposto o nosso corpo conseguir desligar-se e dormir bem e profundamente. É difícil. Não vai dar, exatamente. Podemos estar cansados fisicamente, mas o nosso cérebro esteve ali a trabalhar e a receber muitos estímulos, muitas cores, muita informação, e de repente agora agora desliga. E ele é difícil. Claro. Por isso é que depois não vamos conseguir. Portanto, aqui priorizar aqui a parte do sono é fundamental para conseguir aqui controlar o apetite ao longo do dia, não é? Através da leptina e da grelina, e depois baixar os níveis de cortisol, a hormona do stress, que vai fazer com que nós, que é ela mais elevada, acumulamos mais gordura na zona da barriga. Portanto, acaba por ser aqui estes três pilares, este trio que muitas vezes pode estar aqui a sabotar aqui os vossos resultados, portanto o stress, o sono e aqui esta parte hormonal. Então vamos aqui à parte de como desbloquear aqui a perda de peso para nós voltarmos a ver novamente os progressos. E o primeiro ponto, portanto, pegando naquilo que nós dissemos que era o erro, o primeiro ponto acaba por ser aqui ajustar aqui as calorias e as proteínas. O que é que a pessoa aqui deve fazer neste caso, quando vê que não está a ter resultados? Certo. Portanto, ou seja, é isso. Nós tínhamos dito que o maior erro é as pessoas não estarem realmente a consumir as calorias que deveriam, devido às porções que não são controladas e tudo mais. Portanto, aqui a ideia é termos a certeza que estamos a fazer um déficit calórico, caso queiram perder peso, mas sem ser um déficit calórico demasiado exagerado, porque também, como falámos há pouco, se do nada retirarmos demasiadas calorias, o corpo vai começar a ficar cada vez mais paradinho, tentar sobreviver, ou seja, desacelerar aqui o metabolismo, que não é o que nós queremos, não é? Nós queremos que ele fique cada vez mais ativo e acelere um bocadinho a sua velocidade. Portanto, aqui é garantir que estamos num déficit calórico bom, sustentável, saudável, ok? E queremos também, lá está, acelerar um bocadinho o metabolismo. E como é que conseguimos fazer isso? Aumentando o músculo. Também tinhas falado há pouco que uma das coisas principais é a pessoa treinar, é treino de força, certo? E o treino de força precisa de ser alimentado para o músculo crescer. Portanto, aqui a ideia também é garantirmos que estamos a fazer uma boa ingestão de proteína, para além de nos sentirmos mais saciadas, evitar flacidez quando há a perda de peso, haver esta construção do músculo também, juntamente com o treino de força que é suposto irem fazendo. Portanto, aqui o que eu aconselho é fazerem ali entre 1,6 a 2 gramas de proteína por cada quilo de peso, ou seja, é multiplicarem, por exemplo, 1,8 vezes o vosso peso e no final vão saber a quantidade de gramas que têm que ingerir no vosso dia. Atenção meninas, isto é a quantidade de gramas de proteína diária, ok? Relembrar que, por exemplo, vamos fazendo aqui, por acaso lembro-me deste exemplo que nós demos há pouco, então lembro-me dos números. Se nós fizermos 1,8, ok? Portanto, este valor que nós estamos a falar, vezes 80 quilos, está bem?
vai dar cerca de 144 gramas de proteína. Portanto, essa pessoa tem que ingerir 144 gramas de proteína diárias, ok? 144 gramas de proteína não são 144 gramas de bife de frango, Certo. ok? São coisas diferentes. O bife de frango é um alimento proteico, está bem? Para vocês terem noção, um peito de frango é capaz de ter entre 20 a 30 gramas de proteína, está bem? Portanto, ao longo do vosso dia, vocês têm que ingerir 144 gramas de proteína, está bem? Neste caso específico que nós estamos aqui a falar. Portanto, é importante também verem esta diferença. Para saberem isso, vocês têm que simplesmente contabilizar a quantidade de proteína que vocês comem ao longo do vosso dia, para saberem se estão a atingir estas macros, portanto, estes macronutrientes exatos, ok? Sem dúvida. Mas diz. Não, ia só dizer que pronto, ou seja, eu acho que esses dois, ou seja, garantir que estão a fazer o déficit calórico e a ingerir uma boa quantidade de proteína acaba por ser fundamental. E depois a ideia é irem acompanhando ao longo do tempo, né? Ou seja, ajustando, porque a verdade é que à medida que o peso vai baixando, as calorias que antes provocavam perda de peso, agora se calhar já podem não provocar, então aí temos que fazer um reajuste, juntamente com a quantidade de proteína também. Portanto, a ideia é depois irem acompanhando à medida que os resultados vão aparecendo, porque não vai, ou seja, os valores iniciais não vão ser sempre esses que tu vais utilizar até ao fim do processo. Temos que ir fazendo um ajuste para continuar a ver resultados. Porque depois também cada corpo acaba por se adaptar em diferentes fases. Exatamente. Mas aqui é muito importante isso, ok, o erro era nós simplesmente estarmos a achar uma coisa, portanto achar e não ter a quantidade, não medir, portanto o primeiro é eu não medir a quantidade de calorias, não é? Portanto, eu achar que por comer saudável vou perder peso, portanto, eu não medi nada. E o segundo é não medir as porções que eu como. Certo. Portanto, e aqui a solução para isso passa por, meninas, se vocês repararem aquilo que nós dissemos, é medir algumas coisas. Portanto, controlar, porque tudo aquilo que nós conseguimos medir, nós vamos controlar e nós vamos ter a certeza. E aí vamos conseguir depois tirar conclusões certas e não sobre achismos, sobre mas eu até como saudável, ou eu acho que esta semana eu até comi em déficit calórico. Portanto, passamos do achar para o termos a certeza. Para, ok, não, eu estou a comer esta quantidade de proteína, eu estou a comer esta quantidade de calorias, então isto aqui eu não estou a ver resultados, então eu já sei o que é que eu tenho que mudar. Porque se nós não medirmos as coisas, nós também não vamos controlar, nós não vamos saber. Portanto, acho que aqui a solução, a grande solução para este erro é exatamente aqui o controle. É nós medirmos aqui algumas coisas, nós sabermos os nossos valores, sabermos as nossas quantidades. Claro, e não, ou seja, e não é uma coisa que as pessoas têm que fazer para a vida, não é? As pessoas não têm que andar a contar calorias para a vida, mas a verdade é que para chegarem ao ponto em que já sabem que aquela quantidade é aquilo que lhes faz bem, é aquilo que lhes provoca resultados, tem que haver essa educação antes, não é? Têm que experimentar pesar, contar as calorias para ver se aquilo vai de acordo com o objetivo. E depois, então, desse processo, que é o que nós estamos a falar, o controlo, então depois podem ir para a parte mais intuitiva da coisa, não é? Mas enquanto não sabem e enquanto acham apenas que é isso que estão a ingerir, mas depois os resultados não aparecem, é importante confirmar se estão realmente a fazer aquilo que acham que estão. Exatamente. Aliás, isso acaba por ser uma das últimas fases que nós fazemos nos nossos programas de reeducação alimentar, que é exatamente isso, meninas. É nós fazemos com que vocês contabilizem, aprendam a contabilizar, aprendam a pesar, mas não é para fazerem para o resto da vossa vida. É simplesmente uma fase que nós chamamos que é de consciencialização, e essa fase é importante para quê? Para vocês começarem a ganhar noção sobre as coisas de cada alimento. Ok, é eu ir ao supermercado e eu já saber que este alimento é o que vai me beneficiar nesta fase. É eu, ok, durante este lanche eu não tenho as coisas em casa, mas eu estou fora e eu sei o que é que eu tenho que escolher, porque eu sei que tenho que ingerir mais ou menos estas quantidades de proteína, e então eu consigo ler aquele alimento e consigo saber que ok, olha, isto tem 20 gramas de proteína, ok, cabe dentro do meu budget, digamos assim, tipo no meu orçamento diário. Portanto, é esta a fase que nós fazemos, que é muito importante, que é de consciencialização, que é as meninas saberem, de facto, o que fazer e o que fazer fora de um plano alimentar, portanto, fazerem ao longo do dia-a-dia. Exatamente. E quando souberem fazer isto, acabam por ser muito mais autónomas, acabam por conseguir fazer as coisas para sempre, não é? Porque têm a consciência e têm o conhecimento deste lado, não é? Porque as pessoas depois também acham muitas vezes que, por exemplo, que nós que seguimos um plano alimentar e que sabemos exatamente, e que não, mas eu de certeza que seguem um plano. Meninas, a verdade é que nós não seguimos um plano alimentar. Não. Nós temos a consciência deste lado, nós temos
o conhecimento deste lado de como fazer as coisas. E aí já conseguimos manter estes resultados para sempre. Às vezes oscilamos um bocadinho, mas sabemos como voltar atrás. Mas não nos deixamos chegar ao ponto de ter 20, 30 quilos a mais. Okay? Porquê? Porque nós sabemos como controlar as coisas. Nós sabemos o que mexer, nós sabemos as quantidades que nós necessitamos para nos colocar novamente em déficit calórico. E uma vez que vocês tenham esse conhecimento, vocês já não necessitam de seguir um plano alimentar, uma folha de papel, porque vamos ser realistas, vocês não vão conseguir fazer isso para o resto da vossa vida, não é? Vocês não vão seguir um papel o resto da vossa vida. Senão o vosso pequeno almoço, ou lanche, ou o que quer que seja, vai-se medir por 2 ou 3 opções, porque não dá para pôr lá Exato. todas as opções que existem, não é? Então... Exatamente. Meninas, e agora aqui o segundo ponto nisto aqui que nós estamos aqui a falar acaba por ser por rever a intensidade e progressão nos treinos, ok? Ok, nós definimos que um dos erros era focarem-se demasiado no cardio, não é? E não no treino de força. Depois, existe também as pessoas que fazem algum treino de força, mas não veem resultados. Isto porquê? Porque simplesmente não têm intensidade suficiente. E como é que nós sabemos a intensidade que nós temos? Então, é muito simples, é só através de registar e fazer uma progressão de cargas, está bem? Não é através do suor? Não. Já, tipo, olha, já suei muito, então vou espremer para uma garrafa, tipo, cara, suei mais. Muito. Exato. Essa foi boa. Mas não, basicamente aqui é nós registarmos o nosso treino, ok? Saber que estamos a evoluir e que estamos a progredir, treino após treino, ok? Portanto, através do nosso acompanhamento, nós na nossa aplicação, nós ensinamos isso, desde fazer a progressão de cargas, saber a quantidade de repetições que tem que fazer, a carga, e como evoluir. Portanto, o objetivo é ela evoluir treino para treino e não ficar estagnada numa carga e numas repetições. Portanto, aquilo que eu via muito quando dava treinos presenciais era que muitas pessoas iam para o ginásio, tinham um plano num papel onde dizia 3 de 15. E a pessoa fazia sempre 3 de 15. Durante meses e anos. A pessoa fazia sempre 3 de 15 da mesma carga. Sempre a mesma coisa. E depois parava sempre às 15. E, aliás, uma das coisas que eu digo sempre na brincadeira é o músculo não sabe contar. Ele não sabe se tu estás a fazer 13, 14, 15, 18, 20. Ele não sabe. Ele só sabe é esforço. Ele só sabe a intensidade. Se tu estás sempre a fazer com a mesma intensidade e com o mesmo esforço, ele não vai crescer porque ele não necessita de se adaptar. E o músculo tem 2 fases, ou hipertrofia, que é o aumenta, ou atrofia, ou diminui. Portanto, e o diminuir ele não é utilizado, ele vai desaparecer. Portanto, se tu não o estimulas, ele não vai crescer. Portanto, e aqui o ponto aqui é mesmo a pessoa registar a carga, registar as repetições e depois também avaliar a parte técnica, está bem? Isto também é uma coisa que também nós fazemos também no acompanhamento, é que muitas meninas também filmam-se e enviam para nós o treino para nós depois avaliarmos a intensidade, a qualidade, a técnica, que é muito importante. Portanto, existem vários fatores que nós podemos aumentar, não é só a carga. Se eu fizer mais repetições, já estamos a evoluir. Se eu fizer mais uma série, já estamos a evoluir. Se eu melhorar a minha técnica, já estamos a evoluir. Se eu melhorar a cadência, que é a velocidade de execução, não é? Se for muito mais controlado, também já estou a evoluir. Portanto, isto são todos parâmetros que nós temos que ir evoluindo treino após treino e não ficarmos estagnados nas 3 de 15 com a mesma carga, sempre a mesma coisa. Exato. Não é? Portanto, temos que evoluir. Portanto, e aqui só sabemos fazer isso como? Se nós registarmos, está bem? Portanto, é muito importante aqui fazer este registro para nós sabermos que, ok, semana passada eu fiz 10 quilos, 10 repetições, então esta semana eu já sei que vou tentar fazer 11 repetições ou mais uma, não é? Portanto, e depois sempre que for aumentando, ok, agora conseguimos aumentar um bocadinho mais a carga e fazendo aqui esta progressão e aumentando aqui a intensidade do treino. Porque se nós não fizermos isso... Novamente, é a tal situação que estamos a falar do ponto anterior. Aquilo que nós não medirmos, nós não conseguimos controlar. Exato. Depois eu também acho que uma das grandes diferenças, porque nós falamos aqui de garantir que a alimentação está a correr bem, de fazermos estes ajustes na alimentação, no treino, mas eu acho que uma das coisas também que é muito importante é o dia-a-dia, não é? Porque a verdade é que a atividade que nós vamos ter no dia-a-dia afeta muito esses nossos resultados. Porque nós já sabemos que se o nosso dia for completamente sedentário e depois treinarmos uma hora por dia, vamos por assim,
o efeito que isso vai ter em comparação com uma pessoa que se mexe muito mais no dia a dia é muito menor, não é? Exatamente. E então eu diria que focarmos em pequenos ajustes e pequenas mudanças no dia a dia, no sentido de ter mais atividade, acho que é muito importante. Por exemplo, dar mais passos diários, subir as escadas. Evitar elevadores, subir as escadas, Uhum. não é? Portanto, estacionar mais longe, portanto, aumentar aqui os número de passos diários. É isso que estavas a dizer, Exato. é fundamental e pode fazer completamente a diferença de, às vezes, uma pessoa que pode estar estagnada, se ela começar a ter um dia mais ativo, vai começar logo a ver resultados, não é? Portanto, aliás, nós conseguimos ver isso, que há muitas meninas que simplesmente só pelo facto de introduzirem mais caminhadas, de, em vez de pessoas que trabalham numa secretária começarem a trabalhar umas horas em pé, irem à casa de banho mais longe, não apanharem, por exemplo, em casa, não usarem o elevador e utilizarem as escadas, que depois aí nós começamos logo a ver resultados a nível do peso. Sem Porquê? dúvida. Porque as calorias que a pessoa começa a gastar são mais, portanto ela acaba por acelerar o metabolismo como só movimentando-se mais, não é? Sem dúvida. E acho que é fundamental hoje em dia, numa sociedade onde temos que acaba por ser extremamente sedentária, com trabalhos cada vez mais sedentários, e com a questão também do teletrabalho ainda somos ainda mais sedentários, portanto é muito importante aqui quebrar aqui esta barreira e aumentar aqui o nosso movimento diário, não é? Sem dúvida. E depois, por exemplo, também a nível da alimentação ainda, muitas vezes nós temos, acabamos por comer muitas vezes, comer ou beber, né? Café, ou sumos, ou álcool. E o que é que eu acho? Tu até costumas chamar isto muito que é as calorias líquidas, não é? Exato. Porquê? Porque isso são coisas que nós comemos facilmente, ou bebemos facilmente, pronto, facilmente digerimos e voltamos a ter fome. Mas no fundo as calorias estão lá na mesma, não é? Exato. E então isso pode afetar também muito porque são coisas que nós não nos apercebemos. É só um copinho de sumo, não é só um copo de álcool, é só... Exato. Não é? E no fundo isso vai estar sempre a somar e pode afetar o déficit calórico nesse sentido, apesar de não serem comidas que nos vão deixar saciadas. Exato. E aqui depois também entra naquele ponto que nós estávamos a falar também no início do comer saudável e estando em déficit calórico. Portanto, imagina, uma das coisas que é o facto, por exemplo, de ir ao café e pedir um sumo de laranja natural, né? Está ótimo, tipo, está tudo bem, não nada, nenhum problema com o sumo de laranja natural, mas a verdade é que aquele sumo de laranja natural tem muitas calorias versus um copo de água, não é? Digamos assim. E portanto, e às vezes são calorias que nós achamos que estão lá escondidas, que elas estão lá escondidas, mas que nós não sabemos delas. Não. Exatamente, eu acho que não é nada contra o sumo de laranja natural. É ótimo, é excelente, cheio de vitaminas. É só terem Mas consciência disso. terem não é? consciência disso. Ora está, não é? Portanto, e a pessoa não achar que... Porque depois é tal situação que é... A pessoa acha que, como saudável e etc. Não, mas eu bebo e não sei o quê, só coisas naturais e etc. Mas depois, tipo, não perde peso. Ok, então, mas se calhar Sem dúvida. está aí. E o álcool, então, por exemplo, o álcool é dos segundos mais calóricos. Por exemplo, em comparação com os hidratos de carbono, a proteína e a gordura é o mais calórico, tem 9 calorias por cada grama. O álcool vem logo a seguir, tem 7 calorias 7. por cada grama. Ou seja, e depois são calorias vazias, não é? Não são calorias que nos dão nutrientes, que nos Não tem beneficiam em proteína, nada, não tem hidratos, não tem nada. gordura. Ou seja, vão só aumentar a ingestão calórica. Vão Exato. só dificultar o déficit calórico, mais nada. E acaba por afetar muito. Ou seja, às vezes aquele copinho de vinho, ou uma cervejinha, ou isto ou aquilo, não temos noção do impacto que isso pode ter depois. Exato, e às vezes é isso, às vezes é a pessoa acha que não estamos aqui a falar que é, por exemplo, beber uma ou duas cervejas numa semana inteira, meninas. Estamos a falar aqui coisas Regularmente. que acaba por ser já regularmente e estamos a falar que é, por exemplo, fim de semana onde às vezes é de total abuso, onde são 5, 6 cervejas, mais 2 ou 3 gins, um copo de vinho, portanto, e depois esse acumular aí é assim é que é demasiado. Não estamos a falar em 1 ou 2 cervejas por semana, ou 1 ou 2 copos de vinho por semana, não é? Sem Portanto, dúvida. é claro que quanto mais nós conseguimos reduzir, melhor, porque o álcool não tem qualquer tipo de benefício para a nossa saúde, ok? Às vezes acaba por ser uma descompressão mais mental, não é? Mas mesmo assim, quer dizer, só o reverso da moeda que nós temos do outro lado não compensa, não é? Portanto, acaba por ser aqui sempre o fator só negativos. Portanto, acaba por ser aqui um dos fatores que fica mais escondido, não é? Essas calorias líquidas que nós não sabemos. Portanto, ter aqui atenção a isso. Sem dúvida, sem dúvida.
Pronto, eu acho que ainda colocaria assim outro ajuste ainda a nível, por exemplo, da atenção com que fazemos as coisas. Neste caso, por exemplo, a atenção com que comemos. Nós, no nosso dia-a-dia, que é sempre a 1000, Exato. fazemos tudo a correr. Nós já almoçamos em 5 minutos, nós comemos a ver televisão, nós comemos no telemóvel, e isso afeta muito a nossa sensação de saciedade, de fome, acabamos por comer muito mais rápido, o que faz com que a mensagem chegue mais lentamente ao cérebro, do género, olha, já não precisava de mais comida. Só que como comi tão rápido, a mensagem só veio quando eu já estava cheia. E então eu acho que um dos grandes ajustes que pode fazer diferença é comer mais devagar, mastigar bem, estar atento àquilo que estão a comer. Não comer distraídos, aliás, como estávamos a falar no início dos snacks, de a pessoa tirar os fruit shakes enquanto está a trabalhar, enquanto está a seguir, a pessoa está distraída, não é? Portanto, e aquilo lá não vai se apercebendo. Portanto, o mindful eating é fundamental. Para nós também conseguimos avaliar os nossos níveis de saciedade, não é? E comer com calma, etc. Quantas vezes já não deram vocês a comer rápido e depois chega uma parte... fogo, já estou tão cheio. Porquê? Porque também não fizeram essas pausas, não tiveram a comer distraídas, não é? Portanto, é fundamental aqui esse ponto do mindful eating, muito bom. Portanto, meninas, concluindo aqui este episódio, nós conseguimos ver que o problema não és tu, ok? O problema não é o teu metabolismo estar desacelerado, o problema não é a menopausa, o problema não é a idade, o problema não é depois de ter sido mãe, mas muitas vezes é a abordagem que tu usas. Okay? Abordagens extremamente irrealistas, abordagens onde tu não medes as coisas, onde tu não tens consciência sobre aquilo que tu comes, onde tu não tens o conhecimento do teu lado, acabam por te preparar para este insucesso. Portanto, quero que vocês tirem aqui esta grande conclusão, okay? E comecem a ter mais consciência sobre as coisas que vocês estão a fazer e este tipo de abordagens. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se gostaste, já sabes, deixa aqui uma review positiva e se precisares da nossa ajuda, nós somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Já sabes, é só enviar-nos uma mensagem, nós teremos todo o gosto em conversar contigo e saber de que forma é que nós conseguimos ajudar. Muito obrigado, até ao próximo episódio.